Pessoal, uma boa noite para vocês. O objetivo desse vídeo, então, é a gente começar a falar sobre geração de código, mas não é a geração de código intermediário que a gente já vinha fazendo nas últimas videoaulas, é a geração de código, digamos assim, final, certo? Que vai ser já pronta para executar na nossa arquitetura-alvo. Então, se a gente olhar sobre essa ótica, certo? E relembrar que a estrutura do compilador em etapas, essa figura é uma figura que apareceu ao longo do semestre, aí, né? Então a gente tinha começado a ver pela parte do front-end, aqui toda a léxica, sintática e a semântica, e nas últimas 2 a 3 semanas nós vínhamos trabalhando então com a geração de código intermediário. Essa geração de código intermediário, ela gera uma representação intermediária que até esse presente momento a gente tem usado, inclusive no projeto compilador, a linguagem Lock, certo? Que é uma linguagem fictícia, né? De certa forma, né? Que serve bem para ser como linguagem intermediária. A gente tem como auxílio, né? Um simulador, né? Que a gente pode utilizar para simular o iLock. Isso vocês têm aplicado já de maneira consistente aí na etapa 5 do nosso projeto. E agora, então, a gente precisa seguir em frente no nosso processo de tradução, né, e de geração de síntese de código. Então a gente vai olhar agora então aqui a parte do gerador de código. Então a parte da geração de código, ela recebe como entrada uma representação intermediária, que pode ser, por exemplo, o iLock, mas poderia ser uma outra qualquer, né? Eu não sei se vocês recordam quando a gente falou sobre o Celang, que é aquele outro compilador alternativo ao GCC. Ele tem uma linguagem intermediária chamada LLVM, certo? Então existe um módulo dentro do LLVM que é capaz de traduzir essa linguagem intermediária para a linguagem de máquina, para a arquitetura-alvo. Então a grande vantagem é que eles conseguem, através dessa representação intermediária, isolar todos os front-ends possíveis dos back-ends possíveis, né? Então essa que é a ideia de se ter a representação intermediária, e é por isso que agora a gente fala da geração de código, porque a gente precisa então fazer esse back-end do back-end, digamos assim, que seria quem traduz da representação intermediária para a arquitetura-alvo, né? Então, claro que a gente vai assumir que essa representação intermediária ela já foi verificada todo tipo de erro sintático e semântico. Em princípio, o programa ele já funciona, né? E toda a questão de verificação de tipos, esse tipo de coisa já foi toda feita, né? Então, as tarefas nessa geração de código, digamos assim, final, né, é agora a preocupação com a seleção de instruções. Então, aqui a gente precisa conhecer precisamente qual é a arquitetura-alvo e qual é a capacidade de expressão, digamos assim, dessa arquitetura-alvo. Então, a gente precisa saber o conjunto de instruções da arquitetura-alvo. A gente precisa, além de fazer essa seleção de instruções, a gente precisa gerenciar a memória, eventualmente mapeando os nomes para endereços, né? Então todos aqueles nomes que potencialmente ficaram na representação intermediária, que não foram traduzidos para endereços, terão que ser agora sim traduzidos. Só para abrir um parênteses rápido aqui, no nosso projeto do compilador, a nossa representação intermediária, a gente optou por fazer o cálculo de endereços e não ter os nomes da linguagem de entrada dentro da nossa representação intermediária. Então aqui esse mapeamento de nomes já não é mais necessário. Fechando parênteses. E uma outra tarefa importante na geração de código é a alocação de registradores. E aí agora, diferente daquele universo, digamos assim, infinito de temporários que a gente tinha na representação intermediária, agora a gente vai ter um número limitado de registradores. Então a gente quer usar eles da melhor forma possível, né, maximizando as instruções que usam esses registradores, mas ao mesmo tempo usando eles com parcimônia, no sentido de que a gente tem que permitir que o nosso código sempre tenha a possibilidade de se executar sobre registradores, né? Então, isso a gente vai falar mais para frente sobre essa questão de registradores aí. Então, assim, o código gerado, então, por essa etapa de geração de código para uma arquitetura-alvo, ele tem que obedecer alguns requisitos, né? Então, ele tem que ser correto, né? E de alta qualidade. Correto por quê? Porque ele tem que fazer aquilo que a representação intermediária está dizendo que ele tem que fazer, né? E que a representação intermediária já está dizendo aquilo que é a entrada lá, que a gente está traduzindo,
dizia para fazer, né? A gente tem que explorar ao máximo os recursos da máquina também. Quais são os recursos? Os recursos são a questão dos registradores, mas também todo o instruction set, né? Todas as instruções disponíveis para aquela arquitetura. Então, nesse caso, a gente tem lá na nossa representação intermediária potencialmente várias instruções que podem, talvez, né, dada a capacidade de recurso daquele processador para o qual a gente está gerando código, a gente pode eventualmente resumir, né? Então a gente pode ter um mapeamento, por exemplo, de várias instruções da representação intermediária para uma única instrução da minha arquitetura-alvo, certo? Então isso diz respeito a essa questão de explorar bem os recursos da máquina. E o código gerado, ele também tem que ter uma execução eficiente. Essa execução eficiente, ela não é só no tempo de execução. Porque quando a gente fala em eficiência, a gente sempre pensa que o código tem que executar rápido, né? Mas a gente pode pensar também que a gente quer otimizar o espaço, certo? O espaço ocupado por aquele programa na memória. Tá, hoje em dia vocês até podem abrir a reflexão aí, né? Bom, a gente tem bastante memória hoje em dia. Mas mesmo assim, quando a gente usa um espaço menor, quando o código da nossa aplicação é menor, a gente acaba tendo um reflexo na eficiência. Por quê? Porque o código da aplicação, quando uma vez carregado na memória para a sua execução, ele também está ocupando memória. Então ele também vai ser vai sofrer cache nas caches do processador. A gente tem cache de instruções, por exemplo. Então, se a gente gerar um código que ocupe pouco espaço, a gente consegue fazer com que o programa tenha um reflexo na eficiência também por causa disso. Certo? Então, a execução ela tem que ser eficiente nesse aspecto aí também, não só no tempo, mas também no espaço. Em relação ao gerenciamento de memória, certo? A gente falou ali que a gente tem que mapear nomes para endereços de memória da execução, né? Então, esse tipo de funcionalidade, de certa forma, a gente já abordou isso na nossa disciplina quando a gente falou de tradução lá e cálculo de endereços, né? Então, isso pode eventualmente aparecer aqui novamente se a nossa máquina tiver uma forma de endereçamento diferente, certo? Então, a nossa tabela de símbolos, que potencialmente a gente estava até descartando ela depois da análise semântica, ela pode ser talvez útil aqui, né, para a gente obter os tamanhos dos símbolos que a gente tem que colocar no nosso binário, por exemplo, quando estou falando de variáveis estáticas ou até as variáveis globais, né? E eu posso também usar a tabela de símbolos para fazer esse cálculo das posições relativas, né? As posições relativas em relação ao offset, como a gente já viu também. E um aspecto importante nessa questão do gerenciamento de memória é que quando a gente vai fazer a tradução, a geração de código final, né, a gente pode talvez querer converter os rótulos para endereços, né? Então, lá na nossa representação intermediária, a gente pode popular o nosso código de rótulos. Por exemplo, a gente pode rotular as funções, pode rotular, enfim, uma série de elementos durante o nosso código, né? E aqui, na hora que a gente for gerar código para a nossa arquitetura-alvo, os rótulos perdem o seu espaço e a gente tem que transformar eles em endereços. Claro que isso a gente tem que abrir uma discussão, e é por isso que eu coloco o que está aqui do lado direito dessa flecha, que é quando a gente for fazer a tradução para a máquina-alvo, a gente pode talvez não traduzir já para o binário propriamente dito, mas para uma linguagem anterior, por exemplo, para um assembly, né? E esse assembly ele pode eventualmente conter rótulos e que a gente pode talvez manter, né, para nossa simplicidade. O outro aspecto também é essa questão do tratamento dos registros de ativação e da pilha. Isso a gente falou bastante recentemente, inclusive nessa mesma semana, sobre esse assunto. Então, toda essa questão de passagem de parâmetros, o retorno das funções, o estado da máquina, dados locais e temporários, tudo isso se torna absolutamente importante aqui na geração de código, porque é na geração de código que a gente vai, de fato, ter acesso a, digamos assim, a abstração da pilha que a gente vai precisar considerar para gerar código de qualidade, né? Então, por exemplo, essa questão do estado da máquina, aqui a gente vai daí efetivamente usar, né, identificadores dos registradores da máquina-alvo, não são mais registradores abstratos ou temporários abstratos da nossa representação intermediária.
Bom, então tem algumas questões de projeto que a gente tem que discutir aqui, né? A gente vai ver cada um desses, então a gente vai começar pela forma do código objeto a ser gerado. Então, a forma desse código objeto diz muito respeito ao formato também, né? Eu já falei para vocês em algumas ocasiões do formato binário do Linux, por exemplo, o ELF64. Enfim, o compilador ele tem que saber como gerar arquivos nesse formato, né? Claro que a gente não vai fazer a geração desse formato na mão, a gente vai usar alguma biblioteca, e os compiladores usam alguma biblioteca para gerar esses arquivos, né? A gente vai falar também sobre seleção de instruções da máquina, isso a gente já abordou rapidamente, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Questão da alocação de registradores e a ordem da avaliação das instruções. Então agora, mergulhando nessas questões de projeto e começando a falar sobre a forma do código objeto, né? A primeira forma possível, que seria a mais simples, seria o uso da linguagem chamada absoluta, né? Então, nesse caso aqui, o programa ele é armazenado em uma área de memória fixa, certo? E a gente não tem a capacidade de fazer a realocação desse código para um outro espaço de memória. Isso quer dizer que, uma vez traduzido para essa linguagem absoluta, aquele programa ele não é mais linkável com outros códigos eventualmente similares a esse, né? Então, todos os endereços são absolutos, né? E então isso é de pouca utilidade, digamos assim, na prática, né? Porque a gente não consegue fazer a realocação do código. Então essa linguagem absoluta ela aparece no uso acadêmico aqui, principalmente porque a gente tem a facilidade, né, de pegar um arquivo, digamos, de entrada, como nossa linguagem de entrada que a gente está traduzindo no projeto, gerar um código de saída e esse código já é executável, digamos assim. Não precisa fazer nenhuma outra etapa. Vocês lembram bem lá das nossas várias etapas de a tradução em si, depois o pré-processamento, a tradução em si, a otimização e depois a linkagem e, por fim, a linkagem de bibliotecas dinâmicas e execução, né? Então isso nada existe. Aqui a gente simplesmente gera código e executa. Isso a gente chama de load and go compilers. Então aqui de uso pedagógico bastante útil. Então aqui seria mais ou menos a visão que a gente tem do nosso simulador ILOC. Por quê? Porque a gente tem o nosso compilador, gera código ILOC e imediatamente a gente simula, né? Seria como se a gente executasse aquele código ILOC, né? Depois a gente tem uma outra forma de código objeto que já se torna bem mais útil, e isso aqui aparece em várias ocasiões, aí, em todos os compiladores tem esse tipo de geração de código, que é gerar código de máquina relocável, certo? Então, esses aqui são os códigos objetos que vocês estão acostumados a fazer quando vocês compilam separadamente os módulos dos programas de vocês. Então isso acontece mesmo aqui no nosso projeto de compilador. Vários de vocês construíram o projeto compilador em módulos, ou seja, tem vários arquivos .c separados. Quando a gente faz a compilação desses arquivos, nem todos fizeram assim, mas a gente pode fazer a compilação separada de cada um desses módulos, gerando arquivos objeto, né, .o associados a cada um desses arquivos, e esses códigos eles são ditos relocáveis, porque no momento que a gente linka eles, a gente muda eles de lugar assim na memória do código binário, certo? No espaço de endereçamento do código binário. Então todos os endereços que aparecem em cada um desses arquivos de código objeto, eles têm que ser reescritos de maneira que seja então relocável e que a gente possa concatenar eles e fazer um programa binário, né? Então isso é absurdamente útil quando você está trabalhando com projetos grandes. Então o compilador ele pode se focar nessa abordagem, né, de gerar linguagem de máquina relocável, que são lá ligados no final da etapa de compilação, quando a gente vai fazer a geração do binário executável propriamente dito, daí a gente faz essa linkagem. E uma outra forma do código objeto é a tradução para assembly, né? Então aqui a gente vai, ao invés de transformar a nossa representação intermediária diretamente no arquivo binário, lá nos zeros e uns que utilizam as instruções da máquina, a gente vai passar por uma etapa, mais uma etapa, né,
que é a etapa de tradução para assembly, né? Então, a gente, depois de gerar a nossa representação intermediária, a gente gera assembly. Então, a gente vai ter instruções simbólicas, os mnemônicos, recursos de macro, tem uma série de facilidades em usar o assembly, né? Porque o assembly, ele, de certa forma, depois pode ser traduzido, então, para o nosso binário, né? Então, aqui a gente precisa de um passo adicional, porque uma vez gerado o assembly, a gente precisa pegar esse assembly e gerar a linguagem de máquina, né? Então, para ilustrar isso funcionando, eu vou passar aqui para o nosso terminal slide, onde eu tenho, vocês podem ver aqui, ó, um pequeno programa, certo? Que não tem nenhuma biblioteca sendo incluída aqui para fins de simplificação. Então, o nosso pequeno programa é simplesmente uma função main, que tem uma variável local, uma variável global, e essa variável local a gente faz, soma aqui nela um valor e aí termina o programa. Então, quando eu for compilar esse programa, certo? Normalmente eu compilo assim, né? Tipo, faço -o aqui, e esse small aqui, ele já é no formato ELF 64 bits, então ele já é um executável, né? Mas, aí agora eu volto aqui para essa questão do assembly, eu posso, ao invés de gerar esse arquivo binário já executável, eu posso gerar o assembly desse programa .c, né? Então, para isso eu vou usar o parâmetro S maiúsculo, vou passar o arquivo .c, e aí agora, eu até vou abrir aqui no meu editor de texto, eu vou abrir o arquivo que foi gerado small.s. Esse small.s ele está escrito na linguagem assembly, como vocês podem ver, então ele tem aqui os mnemônicos, enfim, as instruções com seus parâmetros. Então isso aqui é muito similar ao nosso código de 3 endereços, né? Só que aqui a gente já está usando toda a linguagem assembly para fazer isso. Então, só para ilustrar, vou deixar aqui do lado o código original. Ó. Então, vocês podem ver que a variável global que vocês estão vendo aqui, ó, essa variável global b igual a 3, ela aparece aqui, ó, tá vendo? Antes do código, da seção do código, a gente tem aqui a seção de dados, né? Então, aqui tem todo qual que é o arquivo de entrada, e aí nós temos aqui informações. Então, sobre o b em específico, a gente diz qual que é o valor dele, então, notem que esse valor, como ele aparece aqui, ele vai ocupar um espaço lá no binário, né? Depois a gente diz que esse B, a gente diz aqui, ó, que esse B ele é um objeto, certo? Que tem um tamanho de 4 bytes, ele aparece aqui, então isso aqui é como se fosse um rótulo, certo? E o valor dele é 3. E aí depois, novamente, a gente tem o text, ou seja, o segmento de dados, a gente tem uma variável global main, e aí o tipo dela é de função, certo? Então, esse tipo de coisa a gente consegue traduzir facilmente a partir da tabela de símbolos, porque na tabela de símbolos a gente tem as variáveis globais e a gente tem a função main, que é uma função global, né? Então, a gente consegue gerar esse cabeçalho inicial aqui. Notem que tem algumas outras coisas importantes aqui, que é, por exemplo, o alinhamento do arquivo, o segmento de dados sendo marcado por .data e outras informações. E depois, quando começa a função main, a gente tem o nome da função main já é um rótulo, e aí nós temos aqui qual que é a estrutura dessa função main. Então, ela vai de startProc até endProc. Temos o hat aqui, que seria o retorno da função main. Então, o comando return acaba sendo traduzido para um hat. E aí nós temos aqui todo o trabalho da tradução, enfim, dessa operação aqui, A igual a 2 mais B, certo? Então, esse código .s aí, que está aqui, ó, ele pode agora, eu posso chamar o GCC novamente, eu posso gerar um binário a partir dele. Notem que agora eu estou informando para o GCC esse .s e eu gero o small executável, certo? Então, assim, notem que aqui houve duas etapas, né? Houve a etapa de pegar o arquivo .c, que é esse aqui, traduzir ele para o arquivo assembly, aí parou, aí depois eu peguei o compilador e disse, agora pega o assembly e gera o binário, certo? Então, mais uma etapa. Eu poderia ter feito ainda mais uma etapa ainda intermediária, que seria, eu compilo o small.c para o assembly, depois eu pego o assembly
e traduzo ele para o ponto O, certo? Notem que agora eu vou ter um ponto O, que está aqui, certo? Ele tem 1368 bytes. A gente não pode abrir ele, porque aqui já é um arquivo binário, ele já está no formato ELF, que é, eu lembro bem, uma linguagem de máquina relocável, certo? Então, esse ponto O, eu posso transformar ele agora num binário, certo? Executável usando o parâmetro "-o" e small. Então, aqui eu fiz ainda em 3 etapas. Eu traduzi o ponto C para um assembly, certo? Lá nesse processo teve uma representação intermediária que é interna do GCC, a gente não vê ela, mas se vocês talvez forem atrás aí, talvez tenha um parâmetro para isso, né? Mas ele gerou o assembly, eu gerei o ponto O, e aí agora eu gerei o binário. Então, todo esse processo ele pode ser feito em etapas, certo? E notem que os formatos que a gente está vendo aqui, eles podem aparecer em várias dessas etapas, né? Bom, então voltando aqui para os slides, então assim, a outra questão de projeto, né, a gente estava falando sobre a forma do código objeto, a outra questão de projeto é a questão da seleção de instruções de máquina, né? Então, aqui é uma etapa fundamental, porque quando a gente gera a nossa representação intermediária, eu vou pegar aqui o exemplo do nosso projeto para facilitar, porque vocês estão trabalhando bastante forte nesse assunto, nesse momento do semestre. Quando a gente está na nossa representação intermediária, a gente tem lá uma série de instruções. No nosso caso, são as instruções do ILOC. Então, lá tem soma, subtração, etc., né? Então, quando a gente vai fazer a seleção de instruções pensando na nossa máquina-alvo, a gente tem que mapear, então, essas instruções da nossa representação intermediária para aquelas instruções da máquina-alvo. Esse mapeamento ele pode ser muito simples, ele pode ser 1 para 1, ou seja, cada instrução da minha representação intermediária vira uma instrução da minha máquina-alvo. Esse seria um mundo muito simples, porque não tem muita complexidade, certo? Mas essa complexidade ela pode ser maior, porque, por exemplo, se a gente tiver uma representação intermediária que seja muito de alto nível, certo? Na hora que a gente for traduzir para as instruções da máquina-alvo, a gente vai ter que fazer um horror de trabalho, certo? A gente vai ter que gerar várias instruções. E eu lembro vocês aqui, lembrem quando a gente falou lá na introdução à geração de código intermediário, a gente viu uma tabelinha onde tinha representação intermediária de baixo nível, de médio nível e de alto nível. No nosso projeto, a gente se focou numa digamos assim, de médio nível para baixo nível, certo? Se a gente tivesse focado numa de alto nível, a nossa geração de código intermediário teria sido muito simples e na hora da gente gerar código agora para a máquina-alvo, seria bem mais complexo. A gente teria que fazer muito mais coisa. Então, pelo fato do ILOC já ter sido gerado num nível relativamente baixo, a tradução agora para as instruções da máquina-alvo acabam sendo mais simples, certo? Então, tem outros fatores além desse mapeamento que influenciam. Então, por exemplo, a questão da natureza da arquitetura, do conjunto de instruções dessa arquitetura e também da qualidade desejada do código. Porque eu posso ter um mapeamento 1 para 1 e funciona, eu traduzo 1 para 1 ali, da representação intermediária para instruções da máquina-alvo. Funciona, beleza? Só que pode ter alguma instrução da minha máquina-alvo que simplificaria o meu código intermediário. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha representação intermediária, eu tenho um laço, vou pegar um caso bem complexo, certo? Eu tenho um laço que faz uma cópia de um vetor para outro. Então, tu vai pensar assim, pô, eu tenho um laço, tenho um monte de cópia ali, eu vou copiando elemento por elemento do vetor, de um endereço para outro, isso na minha representação intermediária. Então, assim, bom, eu poderia fazer a tradução desse laço para a minha máquina-alvo, mas vamos supor que na minha instrução da minha máquina-alvo, eu tenho uma instrução que copia um vetor para outro, certo? Que move dados de maneira bem mais alto nível, né? Então, nesse caso, talvez usar essa instrução mais complexa seja interessante. Então, nesse caso, olha só, não é só simplesmente mapear uma ou duas instruções, mas é mapear um laço, é simplificar um laço, certo? Então, notem que pode ser bastante complexo fazer esse processo. Então, aqui tem um exemplo bem simples aqui, onde eu tenho na minha linguagem de entrada, digamos assim, eu tenho esse x igual a y mais z. E aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou carregar o meu y aqui, ó, carrego o meu y para o meu R0. Depois eu vou somar o valor de z
com R0, colocar a resposta em R0 e aí depois vou guardar o meu valor de R0 em X. Aí eu faço aqui esse processo em 3 instruções. Mas notem que fazer essa tradução, vamos supor que isso aqui já seria a minha linguagem lá da máquina-alvo, certo? Essa tradução ela é pobre. Por que ela é pobre? Porque se eu tiver alguma entrada dessa forma, por exemplo, A igual a B mais C, seguido de D igual a A mais E, eu vou acabar então com coisas assim, onde aqui eu tenho um store, eu pego o meu R0 e gravo em A, que seria similar ao que a gente viu antes, e depois eu já carrego o A para R0, certo? Então esse tipo de instrução aqui, de mapeamento, ele é muito simplório, porque, e até ingênuo, eu diria, porque ele não consegue ver além daquela operação, daquele comando, digamos assim, da nossa linguagem de entrada, né? Então, eu diria que isso aqui é tão ingênuo quanto gerar a representação intermediária, sendo que a nossa máquina-alvo é capaz de fazer bem melhor que isso. A gente poderia fazer uma tradução mais sofisticada. A gente poderia, por exemplo, aqui traduzir isso aqui para uma outra forma, enfim, fazer uma outra simplificação, tendo em vista que aqui a gente está usando a soma de B e C, né? A gente poderia ter algum tipo de otimização. A outra questão que a gente vai falar aqui sobre do projeto é a questão da alocação dos registradores, né? Então, aqui eu vou fazer uma rápida introdução para a alocação de registradores, mas na próxima videoaula a gente vai falar efetivamente sobre um algoritmo de alocação de registradores, né? Então, os registradores são um recurso limitado na nossa máquina, então a gente tem que decidir da nossa representação intermediária quais os valores que vão ficar nos registradores, né? Quais aqueles valores temporários que a gente gera um número infinito deles, né? Quais que vão ficar nos registradores, e também decidir quais registradores a gente vai usar. Por que quais? Porque a gente pode ter registradores que são específicos para um tipo de instrução. Por exemplo, eu tenho um registrador que só funciona para operações de ponto flutuante, então eu tenho que fazer com que o meu código utilize ele só para operações de ponto flutuante. Eu não posso usar ele para fazer operações com inteiro, por exemplo. Então esse registrador é dentro lá do meu processador, é um número bem restrito mesmo. Quando a gente trabalhava aí quando a gente estava em aula presencial, eu sempre perguntava para a turma assim, quantos registradores tem o processador da Intel X? Sempre tinha alguém lá que me dava uma resposta, certo? Então eu não sei quantos registradores tem dentro dos processadores, mas os nossos processadores, eles têm um número de registradores limitados, né? E ele é, digamos assim, o elemento mais rápido da máquina, certo? Porque está lá dentro, na parte mais fundamental. Ele não é memória nem nada, ele é o registrador, certo? Então, o uso do registrador a gente pode dividir em 2 subproblemas aqui, de maneira, já falando de compiladores. A primeira é a questão da alocação dos registradores. A gente vai responder essa pergunta de quais variáveis ficam em registradores. E aí, depois que a gente alocou as variáveis que ficam em registradores, a gente precisa fazer a atribuição de registradores, onde a gente vai efetivamente associar um registrador a uma variável, sabe? Então, quando eu digo variável, aqui não é variável do nosso programa lá de alto nível. É a variável, o nosso temporário da nossa representação intermediária. Então, esse processo a gente vai detalhar ele com um pouco mais afinco aí na próxima videoaula. A gente vai falar sobre coloração de grafos e como esse algoritmo de coloração de grafos pode servir para a gente fazer justamente a alocação de registradores. E saber responder, né, para dado um pedaço de código em representação intermediária, quantos registradores a gente precisa para colocar todo aquele código usando registradores sem acesso à memória. Então, encontrar a solução para isso é um problema NP completo. Então, especialmente quando os registradores têm que obedecer convenções específicas, na realidade a gente não precisa nem considerar isso, o problema já é NP completo para fazer a atribuição ótima. Então a gente vê sempre uma heurística, e essa coloração de grafos que eu acabei de falar para vocês é uma heurística possível, então, para se fazer a alocação de registradores. A última questão de projeto aqui para a gente terminar essa videoaula é a questão da ordem de avaliação. Então, a ordem de avaliação das instruções, ela pode afetar uma série de fatores, principalmente a questão da eficiência
e também a quantidade de registradores utilizados. Então existe uma certa correlação aqui, ou entrelaçamento, digamos assim, entre a questão do projeto da alocação de registradores e a ordem de avaliação. O que é a ordem de avaliação? Eu tenho lá na minha representação intermediária, tem uma ordem do meu código gerado, que seria a ordem que vem da tradução, certo? Quando eu fiz a tradução para código intermediário, eu traduzi numa ordem. Essa ordem, ela faz sentido, ela é extremamente importante. A gente não pode se permitir ficar trocando de maneira, digamos assim, sem controle a ordem das instruções. No entanto, existem cenários importantes quando a gente está pensando no código-alvo. E eu lembro vocês da disciplina que vocês provavelmente fizeram lá de organização, de processadores, etc., organização de computadores, onde o processador tem pipeline e, por exemplo, tem algumas instruções que levam mais tempo que outras. Então, essas instruções que levam mais tempo que outras, a gente pode, na realidade, fazer com que elas comecem a sua execução, ou seja, a gente preenche o pipeline delas antes. Então, a gente pode nos autorizar a fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, as cargas de memória, como a gente sabe que a memória demora tempo para trazer o dado da memória para um registrador, a gente pode antecipar elas e colocar ali entre a carga e o uso daquela carga, a gente pode injetar ali uma instrução que estaria mais para frente, supondo que ela não precisasse daquela carga, né? Então, encontrar a ordem ótima, que novamente é um problema NP completo, a gente pode simplesmente evitar o problema, certo? Então, fazer com que a gente adote exatamente a mesma ordem da representação intermediária. Então, esse tipo de otimização que eu acabei de falar, a gente não se autoriza a fazer. Embora a gente pudesse, para casos como esse, onde a gente já consegue fazer algum tipo de otimização. Notem que muitas dessas otimizações, o que eles chamam de Out of Order Evaluation, né? Isso aí aparece já em vários processadores, né? Isso já está implementado em hardware, certo? Então, o compilador ele poderia fazer algum tipo de esforço nesse sentido, conhecendo bem a arquitetura, mas a gente sabe que o pessoal que desenvolve hardware já sabe dessas coisas e já codifica isso, né? Não codifica, mas coloca lá no hardware esse tipo de otimização, tendo em vista que achar uma ordem ótima aqui é NP completa em software, né? Então, quando a gente fala de processadores com pipeline, a gente pode ter também essa questão do escalonamento do código, que não é só trocar a ordem, mas é tentar otimizar o preenchimento do pipeline, levando em conta, claro, a semântica do programa que a gente está executando. Então, muito disso pode ser feito em hardware, mas o compilador pode se preocupar também. Então, tem várias dessas questões do projeto, a gente poderia aqui entrar em inúmeros detalhes a respeito disso, tendo em vista que esse é um assunto, digamos assim, bastante importante do ponto de vista de desempenho, mas aqui na nossa disciplina a gente não consegue, digamos assim, explorar todos esses pontos com profundidade. Então, uma escolha que a gente faz aqui é falar principalmente dessa questão da alocação de registradores, e esse vai ser o assunto, então, da nossa próxima videoaula. Eu vou terminando por aqui, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.